Fala, T&D! É hoje que a gente vai falar do quê? Da saúde e do T&D de aprendizagem. Igor, você tá bem? Bem-vindo. Opa, Elis, tudo certo, tudo ótimo. E obrigado aí, a galera do Fala T&D acompanhando a gente, fazendo o nosso bate-papo semanal aqui, né, com Fala T&D. Então hoje um tema super importante, a gente vai falar sobre a importância da saúde, onde não se pode errar, mas o erro é usado muito como aprendizado, como forma de aprendizado. Foi aí que surgiram a base dos estudos da segurança psicológica, que foi a partir do estudo como na área da saúde se ambienta com os erros e como lidam com os erros dentro da área da saúde. E a gente tem convidado especial para vir aqui. Vai ter marmelada também, porque eles já se conhecem, já sabem aquela conversinha, sabe? Que o Igor traz os convidados. Então vai ter essas marmeladas aí, mas no meio a gente vai explicando para vocês. O convidado de hoje é o Reinaldo Cordeiro, 24 anos de experiência conectando o que ensina com o que realmente transforma, especialista em educação corporativa e desenvolvimento organizacional, com trajetória na área de saúde, um setor onde aprender rápido, com método e com propósito é literalmente uma questão de salvar vidas. Já liderou programas educacionais que impactaram mais de 60 mil colaboradores. É gente bem cuidada, hein? É gente com saúde. E 17 anos, professor universitário por mais de 17 anos e participou de eventos internacionais como SXSW Edu em Austin. Então, bem-vindo, Reinaldo. Que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite, obrigado, Igor, obrigado, CBTD. Espero poder contribuir nesse bate-papo aqui com um pouquinho para que a gente possa juntos fazer as conexões e transformar a vida das pessoas. A gente sabe, Reinaldo, que em saúde, né, pensando em hospitais, tem muitos protocolos, muitos processos e simulações para, inclusive, conseguir prevenir problemas que têm a ver com aprendizagem. Não dá para fazer teste ali na hora. O que T&D acaba aprendendo com essa área nesse sentido? Boa. Isso é uma conversa boa e uma conversa longa, né? Os protocolos, de uma forma geral, dentro da área da saúde, eles são construídos a partir de medicina baseada em evidências, né? Ou seja, a partir de dados científicos, você cria os protocolos para que você possa ter aí, dentro desse protocolo, um erro que é um erro que o Igor comentou, que é um erro mensurável, né? Quando eu trago essa questão dos protocolos e dessas evidências, em área de T&D, nos últimos anos, a gente ouviu bastante a falar, o Igor pode comentar sobre isso, sobre educação baseada em evidências, né? Sim. Como que T&D começa a trabalhar com os dados, né? E aí uma coisa de T&D, o pessoal que está nos ouvindo, a gente precisa olhar para os dados de uma forma que sejam dados de resultado de que impactam o negócio. O que eu estou tentando dizer é que assim, a gente escuta muito falar assim, horas de treinamento, quantidade de funcionários treinados, tá, mas no final de tudo isso, qual foi a competência que ele colocou em prática? O que ele desempenha de forma diferente? Que resultado que ele traz diferente para o negócio? Quando a gente vai lá para medicina baseada em evidência, não é a quantidade de comprimido que ele toma, a posologia que ele executa, e sim qual que é o resultado de saúde que você obtém, né? Quando eu converso com alguns pares de T&D, eu vejo muito, olhando aquele método de educação do Kirkpatrick, que é super conhecido em educação, os dois primeiros eixos são bem resolvidos em T&D, né? A reação, o desempenho, porque aí você consegue mensurar. Mas quando você olha a competência e o impacto no negócio, que é o resultado, que são os dois últimos blocos do método, muitos negócios não trazem esses dados, né? Muitos planos ou programas de treinamento se baseiam na reação e no desempenho do aluno. Mas falta ainda qual que é esse impacto dentro do negócio, né? Então, acho que quando a gente olha a saúde, olha esses protocolos, eu faço essa relação com o método Kirkpatrick e como que T&D precisa avançar para ter práticas que sejam mensuráveis e que impactem os negócios. Porque no final de tudo, o que é educação para os negócios? Educação é o retorno sobre o investimento. Sim. Você vai ter que imputar uma competência nova naquele colaborador ou naquele funcionário, né? E para você imputar essa competência, precisa mensurar essa competência. Está colocando em prática, não está colocando em prática? Eu queria te ouvir, Igor. Pois é, Reinaldo, eu acho que essa questão dos 4 níveis do Kirkpatrick é muito emblemática. E eu estava refletindo aqui,
por que a gente, enquanto você estava falando, falou assim, poxa, realmente essa questão dos 2 primeiros níveis está bem resolvido. Não são todos que fazem o segundo nível, que é a avaliação do aprendizado, né, do participante, o desempenho dele na aula. Mas ainda assim é mais fácil. Por quê? Isso está na mão do cara de T&D, do profissional de T&D. Então, a avaliação de reação é aquele formulário que roda depois da experiência de aprendizagem. A mensuração do aprendizado é uma avaliação simples para saber, puxa, ele precisava desse conceito, ele aprendeu esse conceito, eu faço um teste. Ok, depende do profissional de T&D. Os outros 2 outros níveis depende do T&D circular, depende do T&D interagir com a ponta. E eu acho que esse é um grande desafio para o profissional de T&D. Você que é profissional de T&D, você não pode ficar sentado na mesa só mensurando as coisas, fazendo a prescrição, né? Já que a gente está falando de saúde, não pode ser um T&D simplesmente prescritivo. Tem que ser um T&D que está atuando ali na ponta, entendendo as dores, porque aí consegue. Eu não vou nem falar dos 4 níveis, não precisa, mas é entender. Poxa, essa experiência de aprendizagem que a gente vai desenvolver, ela está resolvendo qual dor? Qual o problema? Ter essa clareza de qual dor que está resolvendo é o melhor dos mundos. Aí você consegue trazer quais são os indicadores que a gente vai mexer, o que a gente olha antes, o que olha depois, para aí sim ter uma eficiência nas ações de desenvolvimento. Então, realmente é um desafio constante do profissional de treinamento navegar por essa área. E até quando a gente faz essa comparação com medicina, a gente sempre pensa em alguns desafios que precisam de uma junta médica. Ou seja, é um olhar transversal para a aprendizagem também. Então, se ficar colocando apenas nesse profissional de T&D essa responsabilidade de conseguir fazer o retorno do investimento, talvez ele só fique mesmo em alguns níveis. Isso tem tudo a ver até com a próxima pergunta que está aqui no nosso roteiro. Por que a gente ainda trata, Reinaldo, esse treinamento como essa dose única? Se o que a gente sabe que vai funcionar é o tratamento contínuo. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta bastante. Eu acho que ela é complementar à primeira, né? Porque, assim, para você mensurar os resultados, você precisa ter os KPIs, que são os indicadores-chave. Uhum. Se você não tiver os indicadores-chave, de qualquer um dos 4 blocos, ou 4 níveis, ou 4 camadas do Kirkpatrick, você não vai conseguir avançar nisso, né? E por que a gente não mensura, e aí falando mais de 15 anos em educação corporativa, por que a gente tem dificuldade em mensurar e fazer coisas mais pontuais e não de longo prazo? Sendo sincero, porque é mais fácil. Sim. Porque é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque vem um pedido de um executivo, você vai lá, executa aquele pedido volta, foi X horas de treinamento, X pessoas treinadas, e o executivo fica naquele momento, naquela situação, naquele retrato, ele fica satisfeito. Sim. Mas durante o período ele volta com você e fala, poxa, mas isso não foi efetivo. E aí, quando não foi efetivo, aí vem aquela famosa pergunta, Igor já deve ter ouvido, você também já deve ter ouvido falar, qual que é o ROI de treinamento? Por que você não calcula o ROI de treinamento? Porque a gente acaba sendo, aí respondendo essa pergunta, acho que a gente acaba sendo um T&D menos estratégico, quando a gente não olha para os dados, e muito um T&D olhando muito para o pedido que está vindo da organização. As áreas de T&D, de uma forma geral, deveriam estar conectadas, aí a minha opinião, eu queria ouvir o Igor, à estratégia de negócio. Se você consegue olhar a estratégia de negócio, você consegue conectar as suas ações de treinamento à estratégia de negócio, dificilmente você vai fazer ações pontuais. Dificilmente. Porque você tem um plano de fundo a ser seguido. E esse plano de fundo tem que ser a estratégia de negócio. Exato. E essa questão do olhar, estar próximo da estratégia, estar participando da construção da estratégia, é aquilo que a gente estava falando antes, do profissional de T&D ser visto além das ações de treinamento. E a questão do ROI, né, que é um grande dilema, eu acho que a gente tem que entender também que a gente não vai conseguir... O mundo de treinamento é muito difícil da gente... identificar o ROI de todas as ações de treinamento. E a gente precisa estar muito confortável com isso também. E o importante é olhar, voltando de novo no Kirkpatrick, o nível 3, tá? Qual que era a mudança de comportamento desejada? Ela aconteceu? E aí a gente consegue fazer um antes e depois, porque esse é o objetivo. O objetivo da área de treinamento é fazer a mudança de comportamento, sabendo que essa mudança de comportamento vai impactar no resultado, num negócio.
fazer a conta precisa do quanto ela vai impactar no resultado, tem uma série de outras interferências. Então é muito caro fazer isso. Às vezes não compensa fazer a mensuração do ROI de todos os programas de treinamento. Então, isso a gente tem que ficar muito tranquilo e entender que, assim, olha, mudança de treinamento, avaliação de ROI de treinamento não precisa acontecer em todos. Mas no nível 3, do comportamento desejado e para o comportamento obtido, isso precisa acontecer. Precisa estar muito claro e seguro para o profissional, sabendo que, puxa, a gente vai fazer isso esperando isso. Então, isso é muito importante. E, Reinaldo, pensando assim, nesse caminho mais transversal de gerar essa aprendizagem com uma responsabilidade de todos e não só do T&D, entendemos que precisa se aproximar da estratégia. Sim. Então, o T&D precisa ir lá buscar na estratégia para onde a gente está indo e o que precisa ser aqui fundamental para a gente poder desenvolver ao longo dos nossos programas. Então, tem uma parte que é T&D ir lá bater na porta e falar qual é a estratégia, o que a gente vai medir como o principal. Mas tem uma parte também da própria liderança enxergar a aprendizagem como parte fundamental da estratégia, sobretudo no momento atual em que tantas habilidades são necessárias, novas a todo momento. Dentro da área de saúde, aí nessa sua experiência, teve alguma coisa que você fez, alguma atitude que você tomou que conseguiu fazer o seu trabalho em T&D ficar mais relevante para a estratégia? Você lembra se você tinha chegado um dia, bateu na porta, o que você fez que conseguiu trazer um pouco mais esse olhar de estratégia? Eu tenho alguns programas especificamente que a gente trabalha, que é formando os profissionais de saúde. Porque o que acontece hoje, de uma forma geral, né? A gente tem um distanciamento muito grande entre o que a academia forma e o que o negócio precisa. Né? Eu vou falar de saúde, que é mais fácil. É só em saúde, né, que tem esse problema. É só lá com ele, viu, gente? Mas é isso, né? Mas o que acontece é que, assim, a academia, de uma forma geral, em todas as áreas, mas em saúde especificamente, ela tem um distanciamento muito grande, o que a academia está formando os profissionais e o que os negócios necessitam hoje, né? Isso por quê? Porque o MEC sempre estabelece diretrizes, que são as diretrizes curriculares nacionais, e elas sempre estão olhando para o passado. Então, ela fala, o que eu gostaria de formar o profissional se eu estou formando desse jeito? E ela não olha para o futuro, não olha para a educação do futuro. E ela dá um prazo para as universidades fazerem isso de 6 anos, 5 anos. Uau. E aí, quando ele volta, vamos pegar especificamente a formação do farmacêutico hoje, a diretriz curricular, a última que saiu, foi de 2017. Muito diferente. Gente, muito diferente da realidade atual. Já teve uma pandemia depois disso, a farmácia já se transformou, o profissional já se transformou, e agora começa a fazer uma nova construção da diretriz, que vai demorar 2 anos, que vai dar mais 5 anos, ou seja, esse distanciamento vai acontecer em saúde e nas outras áreas, né? E a universidade corporativa, as áreas de T&D ou educação corporativa, surgem no passado, o Igor pode falar até melhor do que eu sobre isso, surge de tentar aproximar esse profissional da necessidade da organização. Uhum. Ou seja, trazer formações que o acadêmico não trouxe. Seja eles soft skills, que no passado tinha um grande volume de soft skills, mas agora começou uma questão de hard skills. Uau. Porque as instituições, o acadêmico tem uma distância muito grande para poder formar o que a empresa precisa, né? Então, hoje, basicamente, as empresas formam tanto hard skills, que deveria ser acadêmico, como soft skills. Uhum. Né? E nos últimos anos, o que a gente veio percebendo, aí voltando para a sua pergunta, o que a gente veio percebendo é que, assim, ações pontuais de treinamento não giram ponteiro. Especificamente no varejo. Vamos repetir essa frase? Ações pontuais de treinamento não giram o ponteiro. Ações pontuais de treinamento não giram o ponteiro. Especificamente no varejo, a gente tem uma dificuldade que é o turnover. Entrada e saída. Todas as empresas têm um turnover, mas quando você olha o turnover geral e o turnover de varejo, o turnover de varejo está num patamar diferente. Uhum. Então, se você faz ações pontuais, você sempre vai girar na primeira camada, que é superficial. Você não consegue aprofundar o conhecimento. Você não consegue girar o ponteiro, porque não é de longo prazo isso, né? Então, o que a gente começou... É o tal da dose única, né? Que é o tal da dose única, né? Não existe... Nem a bezetacil a gente toma mais, né? Que você estava gripado, tomava bezetacil e resolvia. Não é bem assim. Sem contar, os pacientes são hipersensíveis à bezetacil, exatamente. Né? Não, vamos evitar essa dose única, né?
Mas o que a gente percebeu é que, assim, se a gente não colocar a formação em jornadas educacionais, a gente não vai girar o ponteiro. Então, hoje, todos os planos de treinamento que a gente constrói, onde eu atuo, a gente olha para jornadas de treinamento. E aí as ações pontuais, Reinaldo, você não faz ações pontuais? Faço ações pontuais. Não tem como não fazer as ações pontuais. Mas eu tento, ao máximo, negociar com os executivos da empresa que essas ações pontuais se conectem nas jornadas que já estão construídas. Eu consigo 100% das vezes? Não, não consigo. Mas isso é um trabalho de longo prazo. A gente não vai conseguir mudar a velocidade da organização no nosso tempo. A gente precisa saber que a organização tem um tempo para isso também. Mas se você conseguir criar jornadas educacionais e toda vez que chegar um pedido, você olhar, poxa, posso conectar nessas jornadas? Isso vai te facilitar a fazer o que o Igor comentou, que é mudar essa competência. Né? E eu acho que essa questão das jornadas pontuais, onde a gente usa como uma campanha conectando com a jornada longa, é uma forma de trazer as pessoas para dentro dessa trilha, né? desse caminho previsto. Você está falando da questão do distanciamento do acadêmico com o negócio, e acho que para a área da saúde talvez isso seja até mais complexo, porque eu já ouvi algumas vezes que saúde não é negócio. Né? Saúde não pode ser visto como negócio. Gente, peraí, as empresas estão lá e vivem disso, e a forma da saúde chegar a mais gente é através dos negócios, né? Então precisa realmente trazer um pouco, óbvio, respeitando e universalizando o acesso à saúde, que acho que isso é fundamental, é sobre isso que essa máxima que se traz assim, de saúde não é negócio, mas a gente precisa trazer, como que a gente consegue fazer um bom atendimento, um atendimento humano, um atendimento que vai promover a saúde, mas as empresas precisam dessa sustentabilidade. No varejo, como que é para tirar essa pessoa do dia a dia dela para fazer esse treinamento e trazer um pouco desse pensamento de que eles precisam promover a saúde e precisam olhar a sustentabilidade da organização, porque é isso que depende o trabalho deles. Sim. Você falou da saúde, do geral resultado, eu fiquei pensando, né? Se for de forma correta e genuína, precisa gerar resultado, senão as empresas não sobrevivem, né? Precisa gerar resultado. O próprio SUS, ele precisa gerar o resultado, porque senão o sistema não se paga. Sim. Né? Você vai no SUS, por exemplo, tem as camadas. Tem uma camada mais básica, tem uma camada intermediária, tem uma camada especializada. Por que ele tem as camadas? Ele não faz isso para todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele sabe que ele precisa passar por essas camadas para poder, senão o sistema fica muito caro. São os filtros. Se a pessoa na primeira entrada já vai direto no especialista, o especialista não consegue atender todo mundo. Né? Exato. Mas aí o que facilita para a gente lá, e especificamente vou voltar no anterior, são as jornadas. Né? Quando a gente monta a jornada, a gente combina com o negócio. Então tem que fazer combinados com o negócio. Você não pode ficar, o Igor comentou sobre isso, não pode ficar na sua mesa esperando e criando as coisas na sua mesa e achar que aquilo vai acontecer desse jeito. Se você não fizer os combinados com a área de logística, com a área de negócio, com a área financeira, você vai sempre ficar frustrado, né? Falar, poxa, criou o melhor plano de treinamento. Você criou o melhor plano de treinamento para você, não para o negócio. Você não combinou com o negócio. Né? Então, o que a gente faz? A gente cria a jornada, combina com o negócio a jornada, a gente coloca isso numa agenda semanal que eles têm, que já é mensurado qual que é o custo daquela pessoa, de tirar aquela pessoa do negócio, porque a gente está olhando para a jornada e olhando para longo prazo. Né? Então, e a gente olha essas jornadas, Igor, olhando muito 70-20-10. Então, como que ele aprende na prática primeiro, como que ele troca com as pessoas e com o líder, os mais experientes, e aí sim como começa a fazer treinamentos formais, que é tanto EAD como os presenciais. Porque também, depois da pandemia, eu não sei se vocês perceberam essa mudança, né? As pessoas adoram treinamento presencial. Todo mundo quer o treinamento presencial. Mas quando você vai nas salas... Tá todo mundo no celular. Tá todo mundo no celular e dos 20 lugares você tem 12 nas palestras, Exato. você tem 13, você tem 11. Eu falo, cadê as outras pessoas que queriam o treinamento presencial? Elas querem o treinamento presencial com o conforto do online, com a velocidade do online. Não tem que se deslocar, não tem que pegar trânsito. Então, a gente olha esse 70-20-10, né? 70, sempre nessa sequência. 70,
A troca, no dia a dia. o dia a dia, a prática, depois o 20, a troca com os mais experientes, seja o par, seja a liderança, depois a gente tangibiliza isso no EAD para depois a gente trazer ele para o presencial, para uma prática dentro do presencial. E aí, depois disso, ele volta para a loja e ele volta com pós-work. Ele volta para a farmácia com pós-work. O que é esse pós-work? Como que ele volta e troca de novo com os mais experientes o que ele aprendeu. Poxa, eu troquei com você, fui lá na prática, aprendi algumas coisas presenciais, vamos trocar de novo isso? Quando ele volta para ensinar, de novo ele está aprendendo, porque ele vai ter que fazer as anotações, ele vai ter que pensar, poxa, o que foi abordado naquele treinamento? Então, acho que combinar com o negócio, Igor, voltando à sua pergunta, combinar com o negócio é fundamental. Ô, Reinaldo, toda vez que a gente fala em saúde, a gente fala em prestar atenção nos sintomas. Então, se a gente for olhar para o nosso TID ali, quais são os sintomas que você fala, opa, isso aqui é caso de UTI? Poxa, eu vou falar alguma coisa aqui que talvez as pessoas não vão gostar. Não tem problema, a gente está liberado para isso. Então tá ótimo. Que é o levantamento das necessidades de treinamento, o famoso LNT. Porque, no princípio, há umas décadas atrás, vocês são mais experientes em educação do que eu, o LNT ele veio, que são o levantamento de necessidades de treinamento, ele veio com qual objetivo? Conectar a estratégia do negócio. Agora virou uma grande lista dentro das empresas, que os BPs vão lá, pegam a lista, traz para você e você vai fazendo treinamentos olhando uma lista. Um checklist. Um checklist, não olhando a estratégia do negócio. Isso é muito sério. Por quê? Porque você está tirando pedidos de forma isolada e você está olhando para o pedido que não é da pessoa. Por exemplo, eu vou te o rabo abanando o cachorro. Exato. Não é? Mudou, inverteu. Exato. Você treina, você forma as pessoas, você deveria formar as pessoas olhando para as necessidades das pessoas e a necessidade da estratégia da organização. E não olhando uma lista que alguém fez de forma isolada, às vezes, né? Então, um líder faz de um jeito, outro líder faz de outro jeito, outro líder faz de um jeito. E no final das contas, vocês que estão ouvindo esse podcast, chega no final do ano, cadê os budgets que eu criei? Cadê o budget? Não, fora que você vai ser cobrado pela lista. Depois fala assim, olha, nossa, mas o budget, vocês não entregaram nada que estava na minha lista. Mas a lista é infinita. Exato. O budget, aí chega no final, esse budget foi menor do que eu preciso. Sempre o budget é menor. Então, você tem que ir para a estratégia para poder priorizar, né? Porque se você for tentar fazer tudo, você não consegue. Né? Então, e tem um ponto, né, que as pessoas esquecem, que é assim, como que as pessoas aprendem, né? Então, quando você olha a LNT, você está olhando basicamente os pedidos pontuais. Aí você vai começar a fazer as coisas, não do jeito que as pessoas aprendem, mas você vai fazer as coisas de acordo com a lista. As pessoas aprendem, eu posso estar enganado nisso, mas as pessoas aprendem no conjunto de vários elementos, EAD, presencial, prática, troca, ao longo de um tempo. Não adianta achar que num Teams de 20 minutos você vai mudar o comportamento, a competência de alguém e vai dar um check numa lista. Isso realmente é caso de UTI, eu acho. Mas queria ouvir o Igor. Não, super concordo. Tem até muitos dos meus colegas conhecidos consultores de treinamento nem gostam mais de usar o LNT, usam o diagnóstico de treinamento, de necessidade de treinamento, né? Por quê? O diagnóstico pensa na questão de olhar bem os sintomas, né? E não simplesmente rodar um formulário aí, o que você precisa. E tem um outro problema do LNT, que normalmente o LNT, né, o levantamento, e aí eu acho que pode ser LNT, pode ser diagnóstico. Gente, o que importa é ter esse olhar estratégico, esse olhar amplo. E como é feito, rodando uma lista, você está olhando para trás quais são as necessidades que faltaram. O diagnóstico, estando mais próximo da estratégia, você está olhando também o que faltou, mas com a necessidade de aprendizado para o futuro. No nosso mercado tem algumas tendências, tem algumas coisas que a gente precisa estar antenado, então vale a pena preparar o pessoal para isso. Então, esse olhar amplo é o que a gente gosta de falar que é o diagnóstico de necessidade de treinamento, é fundamental para poder fazer esse ciclo efetivo na organização. Não simplesmente, a pessoa precisa fazer um curso de Excel, vai lá, coloca ela, mais um check na lista. O que ela precisa, o que ela vai saber, qual que é o objetivo dela fazer um curso de Excel?
né? Ah, não, é porque não é saber Excel, é uma planilha melhor executada, uma análise mais completa dos dados que ele vai apresentar para a gerência dela. Esse é o aprendizado dela. Será que o Excel vai resolver? Pode ser, mas será que ela entender quais são os dados relevantes para a organização? Porque não adianta fazer uma linda planilha com um monte de dado que não serve para nada, né? E vai só enganando o processo, enganando o sistema, e a gente vai empurrando para frente. Ano que vem vai fazer de novo o curso de Excel para fazer uma planilha ainda mais bonita, mas ainda não entende que dado que está apresentando, qual a eficácia daquele dado para a organização, para o olhar estratégico da empresa. Então, é esse olhar amplo do o porquê estamos fazendo as coisas. E tem duas coisas que você trouxe, né, Igor? Esse levantamento, esse forms, esse terceirizar essa lista, esse diagnóstico para o BP, distancia a área de T&D das outras áreas. Você está terceirizando um serviço que era seu, para você ouvir. Na hora que você está ouvindo a liderança, está ouvindo as outras áreas, você está naquele momento não só fazendo um diagnóstico, mas você também está ouvindo a necessidade dele. Você tá fazendo conexões importantes para construir a jornada de treinamento. Quando você acha que uma lista vai resolver tudo isso, aí fica muito difícil, fica muito distante o que você está fazendo. É muito fácil de fazer, mas difícil de impactar, né? Exato. E aí tem um outro ponto que você trouxe, que é assim, que é como o T&D, ele olha para o futuro, né? E aí, para olhar para o futuro, você precisa fazer diagnóstico das suas jornadas educacionais. Uhum. Então, assim, eu estou fazendo um treinamento agora. Montei uma jornada educacional. Estou fazendo EAD, estou fazendo on the job, estou fazendo a colaboração e estou fazendo a prática, estou fazendo o presencial. Tá, que insumos que eu tenho para transformar isso para o futuro, né? Como que eu olho para poder, esses dados que eu tenho para transformar isso para o futuro? Vamos dar um exemplo do onboard, por exemplo, né? O onboard, ele tem que te dar insumos de como que aquele onboard foi para aquela pessoa, mas não para o gestor, no olhar daquela pessoa que chegou. Porque uma vez que ela traz para você, ó, no meu onboard, a minha percepção foi essa. O que isso traz para você? Primeiro, você tem que corrigir o onboard em algum momento. Mas mais do que corrigir o passado, que jornadas educacionais que eu faço para poder compensar aquilo que ela não teve no onboard dela. Então eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando para frente, não estou só olhando para trás, né? E Reinaldo, falando de onboarding, no varejo você disse que tem um grande problema de turnover. Sim. Né? Então, basicamente, o onboarding tem que ser o tiro certeiro para ter esse engajamento. Então, também não adianta nada ter uma trilha ótima para fazer esse onboarding, tudo bem estruturado, se a hora que a pessoa chega na operação, ela tem um mundo diferente do que ela viu no onboarding. Acho que talvez esse seja o maior... Com vídeo, né? Exatamente, o áudio não bate com vídeo. Talvez esse seja um dos principais desafios, né? De ter a liderança ali na ponta da loja, a gerência da loja, conectada com todo o discurso, todo o preparo desse onboarding bem feito. Né? E aí surge uma dúvida, né? Que eu já presenciei vários tipos de onboarding, né? E eu sempre fico com dúvida, será que ela deveria já começar direto com a liderança na prática, ou ela deveria começar dentro de uma sala de treinamento? Porque aí é isso, a foto não vai bater às vezes com a realidade. Será que não é melhor ela começar direto com a liderança na prática, com um roteiro bem estruturado, de quais são os itens que a liderança tem que passar, você mensurando do funcionário quais são as percepções que ele tem ao longo desse primeiro momento, e aí depois que passou um primeiro bloco de tempo, você trazer ele para o presencial e falar assim, agora vamos trocar. O que você percebeu lá? Onde a gente quer chegar? Né? E aí quando você faz isso, você não só faz um onboard diferente para ele, na minha visão, mas quando você entra dentro da sala, você já entra com um mapa. Porque as pessoas também fazem um onboard padrão, né? O que é um onboard padrão? Eu tenho que passar 10 itens. Aí eu chego na sala, tenho 10 pessoas. Só que as 10 pessoas têm necessidades diferentes. Será que todo mundo a gente vai ter que falar daquele assunto para todo mundo? Se eu já tenho um mapa, um diagnóstico já, como foi o onboard daquelas pessoas, eu consigo direcionar a sala de aula para onde que eu preciso realmente trabalhar. Vou falar de todos os itens? Vou, mas eu consigo priorizar o tempo da sala de aula, que é um tempo, vocês sabem melhor que eu, é um tempo rico o tempo da sala de aula. Sim. Ele não pode ser um padrão, ele não pode ser um PPT com 20 slides que eu falo igual para todo mundo. Educação não é massificação. Educação é
personalização. Não é Nem tamanho anotei. único, né? Não é tamanho único. É Edu Taylor. Isso aí. É isso. o alfaiate da educação, ajustando mesmo a roupa para cada uma das pessoas no aprendizagem, sobretudo nesse momento inicial de chegada da pessoa que ela está perdida. Né? Ela está ali, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu me encaixo nesse lugar? E precisa de alguém dedicando mesmo esse tempo. E fazer essa operação dentro pensando no varejo, dentro da loja, ter o espaço para o líder, porque senão o líder também, o gerente da loja que vai fazer esse onboard, ele também tem todos os desafios dele. Tá chegando o caminhão com as entregas que ele precisa validar, tem um monte de coisa para fazer, mas ele precisa dedicar esse tempo, porque senão o colaborador novo chega na empresa e fala assim, dá uma acessada no site aí, dá uma olhada, aí depois a gente senta para falar sobre as suas perguntas, né? É um baita de um desafio fazer isso. Não, e é a experiência, né? A gente estava falando sobre experiência lá fora, tudo está relacionado à experiência. Sim. A personalização e a experiência, né? Exato. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu percebo que o EAD tem baixo engajamento. Poxa, eu acho que o EAD... Aí eu vou falar especificamente do EAD agora, né? O EAD tem baixo engajamento. Poxa, o EAD não funciona, tem que ser tudo presencial. Mas você já olhou para a experiência do EAD? Às vezes você está massificando, você está fazendo o mesmo treinamento para todo mundo do mesmo jeito. Aí você vai no negócio, ele tem que fazer dentro do horário de trabalho, você chega lá, ele não tem um local para fazer. Ele não tem um espaço para ele fazer, ele não tem uma máquina para fazer aquilo. Ele está fazendo isso com os outros funcionários conversando ao lado dele, ele com fone. Ele não tem a experiência que ele precisa ter. Aí realmente o EAD vai ficar muito distante de onde precisa. Agora, se você fizer um EAD estruturado, com a experiência diferenciada e personalizada, você vai perceber que os níveis de engajamento vão subir consideravelmente. Vai sanar todos os problemas do presencial? Não. Por isso que é uma jornada de diferentes elementos. Um vai complementando o outro. Né? Muito bem, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria uma história, Reinaldo. Queria que você trouxesse alguma história. Como é que é isso de fazer aprendizagem e T&D dentro dessa área de saúde? O que você pode contar de algum dia que foi muito legal? De algum dia que teve ali uma dificuldade extra que vocês conseguiram se superar? Relembra um dia bom aí de T&D dentro da saúde. Um dia bom de treinamento de T&D dentro de saúde é quando realmente a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Porque no final de tudo, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti no CBTD, não estou fazendo propaganda, mas do João Branco, que ele fala que no final não pode ser só quantos boletos a gente paga. É isso aí. Quantas experiências diferentes você causou para os seus funcionários. Né? E um dia bom é aquele dia onde a troca é boa, aquele dia bom é um dia que a pessoa saiu diferente da sala de aula e que você vai sair diferente também. Porque no final de tudo, você está ensinando, você está treinando, mas você também está aprendendo, né? Sim. E o objetivo é que ele possa sair diferente e que você também possa sair diferente, né? Eu acredito muito nisso, né? Que é como que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Que acho que no final é sobre isso. E tem uma conversa de vocês já se conhecerem, porque o Reinaldo esteve na comissão técnica do CBTD agora 2025, Sim. É isso? O que é isso de comissão técnica, para quem está assistindo não sabe o que é, e como é que foi a sua experiência? Boa. Bom, a comissão científica, eu vou falar e depois o Igor me complementa. Ele sabe, ele que elaborou tudo isso. A comissão científica do CBTD avalia os trabalhos que serão apresentados no congresso do próximo ano, né? Por que eu digo próximo ano? Porque o Igor sabe, você também, a gente começa a avaliar os trabalhos 6, 7 meses antes, né, Igor? É isso aí. A gente começa a fazer as discussões sobre os trabalhos. O que me chamou super a atenção, assim, e é o primeiro ano que eu participei, a metodologia empregada. Acho que a metodologia empregada é, assim, um grande diferencial para a comissão científica. A gente faz um grupo foco, o Igor apresenta qual é a estratégia, quais são os pilares, para onde vai o congresso. Depois a gente separa em grupos, a gente recebe alguns trabalhos, a gente avalia individualmente os trabalhos. Depois esse mini grupo, avalia junto os trabalhos. A gente define quais são os trabalhos para o próximo ciclo. E aí definimos, poxa, vai ser esses trabalhos. Aí depois tem uma reunião com o grupo inteiro. Porque não tem muitos trabalhos para pouco espaço. E aí você defende o trabalho que você quis que tivesse dentro do congresso num grupo maior. E no final a gente acaba entendendo que talvez aquele trabalho que eu estava avaliando
o outro é melhor do que o meu trabalho. Isso Uhum, e é um processo muito, né, Igor, maduro, mas você pode falar sobre isso. O grande desafio, porque o processo de escolha, de curadoria, é um processo muito subjetivo, assim, ó, é a dor que a pessoa que está olhando sente e fala, puxa, isso aqui resolve a minha dor, mas talvez não seja a dor de todo mundo. Então, por isso que a gente quis criar um grupo heterogêneo de profissionais. Então, são profissionais da área de desenvolvimento. Então, como o Reinaldo, tem mais 24 profissionais, são 25 profissionais ao todo, que estão lá nessas discussões. E aí a gente consegue trazer um pouco mais de clareza e objetividade para analisar todos os critérios das atividades. Então, esse ano foram mais de 600 propostas para 45 espaços que a gente tinha para escolher lá. Então, a gente tinha que montar e fazer esse grande desafio de peneira. Tá? Como que a gente faz? Tem alguns critérios bem legais, que são mais práticos e objetivos. A gente quer sempre trazer mais ou menos 50% de palestrantes novos, que não se apresentaram ainda no CBTD ou não se apresentaram nos últimos 5 anos. Que também, antes era só os novos, mas a cada ano a gente tem um universo maior de palestrantes que já se apresentaram. Então a gente traz esse recorte dos últimos 5 anos. Tem a distribuição temática. Então, puxa, liderança tem muita coisa. Então, puxa, não vamos trazer os 40 atividades de liderança, vamos trazer 15, 20, com base na discussão do grupo, e a gente vai tentando achar essa composição da programação do CBTD. Então, esse trabalho da comissão é um trabalho que traz muito orgulho, e a gente percebe a reação das pessoas, né, dos participantes do CBTD, que eles reconhecem. Inclusive os palestrantes que acabam ficando de fora, que não são aprovados, eles entendem que é um processo e que não é porque a atividade é ruim ou porque não gostam deles. É porque para aquele ano não foi o tema escolhido. Tem a metodologia que eu comentei, né? E tem isso também de como isso já vem sendo estruturado ao longo dos últimos anos. Então, quando você pega um trabalho para ser avaliado, você tem um histórico de quantas vezes essa pessoa colocou lá para ser avaliado, quem foram os avaliadores, que avaliação que ele teve, é o mesmo título, não é o mesmo título, faz sentido, não faz sentido. Então, realmente é um processo bem maduro. E o que você aprendeu estando na comissão este ano? Poxa, eu aprendi muita coisa, mas principalmente a colaboração talvez seja a competência mais intensa dentro da comissão. Por que a colaboração? Foi aquilo que eu comentei. Você tem alguns pensamentos, outras pessoas têm outros pensamentos, e juntos a gente vai criar um pensamento único, né? Uhum. Então você vai colaborar com os outros para construir algo. Então talvez a colaboração seja a competência mais intensa que eu percebi, assim. E nesse aspecto, as visões diferentes, as visões antagônicas são fundamentais para a gente poder avançar e ter uma perspectiva que seja interessante para todo mundo. Chegou aquele momento. Opa! Sabe aquele momento que você não sabe, mas Qual? você vai saber agora? É o momento TD, o momento toma e devolve. A gente vai lançar uma palavrinha, alguma expressão para você e você vai responder curto. Tá bom? Você vai responder com uma palavra, com uma frase no máximo, aquilo que vier na sua mente em relação à palavra que a gente vai te lançar aqui. Vai lá, Combinado. Igor, contigo. Opa, vamos lá. SUS, saúde pública. Uma fortaleza, Operação com robôs. uma oportunidade. Aqui tá uma coisa, mas eu vou falar outra, assim, que é mais trazendo para farmácia. Cadastro para ter desconto. Você falou que você ia cutucar ele mesmo. Assim. Experiência personalizada. Boa. Olha, que bom. E o que não é óbvio sobre o Reinaldo? O que não é óbvio sobre o Reinaldo? Talvez essa questão de como fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente está trabalhando no dia a dia, parece que a gente está muito focado no processo, no resultado, nos dados. Mas no final de tudo isso é um conjunto para a gente poder transformar lá na frente a vida das pessoas. E aí, Eu no quero dia a um dia, pouquinho muita mais a diferença. fundo. Sabe aquilo que não está no seu LinkedIn? Ah. Que não está no... Quem é esse Reinaldo que ninguém sabe? Quem é esse? Aquilo que não é óbvio. É um que cara não é da óbvio. saúde, farmácia. O que ele é? O que ele gosta de fazer? Tá bom. Então Tá, vai, boa. vai. A gente quer saber o que não é óbvio. Tá, ele é o pai da Maria Luísa, Tá. que tem 15 anos. Ele é uma pessoa que gosta de tocar violão Olha, e faz corridas uma vez por semana. muito Aí, bem. tá vendo? É isso aí, sobre E isso. dançou valsa com a Maria Luísa agora nos 15 anos? Não Teve dan- aquela coisa tradicional, Não tá? dancei porque parece que essa geração não quer, né? Tá bom. Impressionante, né? Uhum. Não Tá mudando, ela né? quis outra coisa, não quis Ela a quis festa. outra coisa. Mas a gente fez um dia diferente, de pai e filha. Muito bem. Boa. E como que as pessoas te encontram para continuar esse papo por aqui?
Bom, eu estou no LinkedIn, tá, como Reinaldo Cordeiro, e também no Instagram, @professor.reinaldo. Muito bem, obrigada por ter vindo. Espero que você tenha gostado. Igor, a sua saúde melhorou depois dessa conversa aqui? É sempre bom. A gente sempre reflete sobre os desafios da nossa área de desenvolvimento de pessoas. Então, sempre uma troca muito rica. Adorei nosso papo, Reinaldo. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Reinaldo. Muito obrigada, meu amigo, parceiro Igor. Opa! Eu quero saber de vocês aí, neste episódio que a gente conversou sobre saúde. Qual é o resultado que você quer de verdade? Se você estiver na UTI, com LNT, vivendo de listinha, sai disso daí, tá bom? Sai disso daí, porque tem muito mais de aprendizagem para a gente poder entregar. Até o próximo episódio. Tchau! Valeu, tchau, Valeu, tchau. tchau.